ele tem irregularidade até dentro de uma mesma partida, e esse jogo, pro rubro-negro tá estranhando, esse jogo é no Mané Garrincha, que, claro, o Maracanã já está entregue aí para a final da Libertadores, que já é nesse final de semana. E, inclusive, o jogo contra o Red Bull foi adiado, que também seria no Maracanã, pelo mesmo motivo. O Vene Casagrande, como está essa preparação aí? Que inclusive, você tá rindo? Minha saúde mental, física, melhorou 100% nesse final de semana. É bom, né? Nossa Senhora, que paz foi minha vida sem o jogo do Flamengo. Dito isso, Lucas Pedrosa, o Flamengo se prepara para pegar um Santos. Assim, eu entendo que é um Santos irregular, mas eu acho que o Flamengo, na minha opinião, tem que pensar na vitória. Claro. É um Santos muito mal, que joga muito mal. Gente, esse time do Santos é um dos piores da história do clube. E se não cair, na minha opinião, não cai nunca mais. A verdade é essa. Porque o time é muito fraco do Santos. Pra quem não sabe, o Santos nunca caiu, né? Nunca caiu, exatamente. Então, assim, o Flamengo tem que chegar pensando na vitória, independentemente dos desfalques. Provavelmente não terá Léo Pereira, o Pulgar suspenso, independentemente das ausências desses jogadores, acho que o Flamengo tem que pensar na vitória. Volta o Fabrício Bruno. E aí existe a chance do Rodrigo Caio começar, porque é do lado esquerdo. E eu até soube disso, que como é do lado esquerdo, ele pensa em começar com o Rodrigo Caio. Hoje vai ter a decisão, porque o treino é 4h30 da tarde. Então, além do Rodrigo, qual outra opção aí? Seria o Pablo. Mas aí o Pablo ele joga melhor pelo lado direito. Quer dizer, ele já não vai muito bem pelo lado direito, né? Não tem ido bem, não é que não vai bem, não tem ido bem. Exatamente, né? Com a camisa do Flamengo não vem bem jogando do lado direito. E aí, jogando do lado esquerdo, eu também acho um pouco forçado. E aí eu usaria o Rodrigo Caio ao lado do Fabrício Bruno. Foi você ou foi você que falou em relação ao Felipe Luiz? Foi você, né? Você acha uma boa ainda essa... Eu acho que é uma possibilidade. Não, é uma possibilidade, você acha? Pouco provável, mas eu não acredito é uma nisso. Opinião sua. Eu digo assim, não, o Felipe já desempenhou como zagueiro no Atlético de Madrid, o Felipe já desempenhou como zagueiro no próprio Flamengo, uma parte como terceiro zagueiro. Então, assim, eu acho que é uma possibilidade. Ao mesmo tempo, o Tite enxerga o Rodrigo Caio como um zagueiro pelo lado esquerdo, como um reserva, porque o Rodrigo Caio, tecnicamente falando, ele é muito melhor que o Pablo. Não tem nem comparação. A questão do Rodrigo Caio é física. Será que ele aguenta como ele aguentava antigamente? Questão de velocidade, questão de você pegar um ponta veloz ou um atacante veloz. Quanto tempo ele tá sem jogar? Essa é a dificuldade do Rodrigo. Há muito tempo. Porque com a bola, o Rodrigo é ótimo. O Rodrigo é um dos melhores zagueiros do Brasil. Agora, em relação a esse jogo aí, como o Verinho muito bem falou, Fernanda, eu vou discordar de você em relação à oscilação do Santos. O Santos oscila para baixo. O Santos é um time ruim. O Santos é um time fraco, tanto é que está disputando a zona de rebaixamento. Não, mas eu digo assim, em resultado, ele toma a porrada do Inter, depois ganha do Curitiba, depois empata com o Corinthians de forma brava. Eu acho que ele tá assim, entende? Ele não tá só perdendo, ele tá ali, ó, igual o Vasco. Olha, ele tá oscilando. Santos tem que dar graças a Deus que ele tem um dos maiores talentos do futebol brasileiro, que se chama Marcos Leonardo. É verdade. Tem que dar graças a Deus. E que o Soteldo, depois que voltou da polêmica lá, começou a jogar bola. Porque tem jogado muito, o Jean Lucas também é um baita de um volante. Mas assim, o Flamengo tem tudo para conseguir uma vitória contra o Santos, mesmo jogando no Mané Garrincha, porque tem uma equipe muito superior, muito mais organizada, com um técnico melhor, com melhores jogadores. Então assim, eu acho que o Flamengo tem mesmo que jogar com a obrigação de vencer, até pensando no G4 do Campeonato Brasileiro. Só te respondendo, o Rodrigo Caio não entra em campo desde o dia 23 de abril, gente, contra o Internacional. Faz essa conta aí, você que é bom na matemática. Desde abril é mês 4, são 6 meses. 6 meses? Olha aqui, Vene, a gente falou aqui nesse programa em relação a 3 personagens muito importantes nessa temporada, né? Independentemente de treinador, que é o Gerson, o Pulgar e o Fabrício Bruno, né? E o Pulgar, não estando, o Flamengo muda bastante. Como fica esse meio de campo? Bom, eu vou opinar o que eu quero, porque eu ainda não tenho como dizer, até porque o treino vai decidir hoje, 4h30 da tarde. Eu colocaria o Vitor Hugo. Lembrando que o Alan não está à disposição porque está lesionado. Eu colocaria o Vitor Hugo, eu vejo que com o Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o time não rende mais. Pelo menos é a minha opinião. O Gerson, como segundo volante, ele não consegue render aquilo que ele rende jogando mais avançado. E o Vitor Hugo é um jogador da posição. Eu não vejo nenhum absurdo você começar com o Vitor Hugo. Muito pelo contrário. É um garoto que já deu conta do recado em outras alternativas. Lembrando que ele ainda não foi utilizado pelo técnico Tite. Seria uma boa oportunidade para o Tite observá-lo. Então, te respondendo, começaria Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson, Arrascaeta ou Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. E quarta-feira é um jogo muito importante para o Botafogo. Se o Palmeiras vencer, ele reduz para 3. Ah, mas tem um jogo a menos. Não importa. Você vai olhar a tabela, tem 3. Quem me garante que você vai ganhar esse jogo atrasado? É uma ameaça. Assim, o Botafogo ele tá se embananando sozinho. E eu acho que o pior é essa coisa de ficar só se vitimando, que aí você não percebe os seus próprios defeitos. Eles estão muito evidentes no time. Se ele perder o campeonato, a culpa vai ser inteiramente dele.
Isso, até o árbitro errando. A culpa vai ser do Botafogo. Ele teve uma margem respeitosa, maravilhosa. A maior já criada, né? É? A maior diferença já impressionante. Aberta em relação aos e só não foi para o espaço ainda porque teve um primeiro turno muito bom. Né? Como você acabou de falar, no segundo turno está na pindaíba aí. Eu estava fazendo conta, que você sabe que eu faço conta. Né? O Nogueirópolis vive de contas. Sim, né? claro. Você sabe disso, eu faço conta. Se ganhar todos os jogos, o Botafogo será campeão com 86 pontos. Se ganhar todos os jogos. Quem é que se aproxima mais dele se ganhar todos os jogos? Quem é que pode ganhar todos os jogos agora? O Bragantino. O Bragantino vai para 79. Você percebeu? Veja a diferença. O Bragantino ganha todos os jogos, fica com 79. O Palmeiras ganha todos os jogos, Vamp, fica com 77. O Flamengo e o Grêmio estão na mesma situação. Sim. Se ganharem todos os jogos, claro, tem confronto, mas está entendendo? Ganha todos os jogos, 74 pontos cada um. O Flamengo tem um jogo a menos. Não, eu já coloquei. O Flamengo é igual ao Palmeiras. Eu coloquei aqui. Eu coloquei o Flamengo aqui. O Flamengo tem 29 jogos. Não é isso? Ele não tem 30. Isso. Então, o Flamengo e o Palmeiras em pontos perdidos estão iguais. Fiz a conta. Então, ainda está confortável o Botafogo. Aí ele tem 4 jogos, que esses que o Mauro citou, né? Palmeiras, Vasco, Grêmio e Bragantino. É claro que não é isso que eu acho que vai acontecer, mas se ele ganhar 3 jogos desses 4... É um abraço. Ele é o campeão. Sim. Então ele tem 9 jogos pela frente e ele precisa ganhar 4 jogos. É possível? Claro que é possível. Mas se continuar tropeçando assim, corre risco de dançar. E será a maior dança negativa do Campeonato Brasileiro histórico. Vai ser a maior? Vai ser a maior. Ele chegou a ter a maior diferença. O maior mico de vantagem, assim. O Palmeiras já perdeu a 15, o Palmeiras já perdeu um assim, mas não foi com tantos pontos também. O Botafogo chegou a 15, foi o máximo. O Palmeiras 2009 não chegou a ter essa diferença toda, né? A do Botafogo foi 15 o máximo, não foi? Foi 14 ou 15. 14 ou 15. Foi a maior 15, diferença. É maior. São Paulo teve 7 em 2020 para 21. Flamengo em 2009 também foi uma arrancada, não foi? Mas a diferença não... A diferença do a diferença do primeiro para o segundo que o Botafogo adquiriu foi a maior já feita. Você já pensou a trombada? Você passa para a história, não ganha faz muito tempo. Ele tá faltando 8 rodadas, né? Poucas. Não, aí vamos lá. O jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. Esse é um jogo. O Palmeiras adora um adversário que vem para cima dele. E a torcida o que é que faz o Botafogo? O empate não é ruim para o Botafogo. Não é ruim, segundo o Palmeiras. O empate não é ruim, porque o Palmeiras mantém a mesma distância. Olha, você está 6 pontos atrás de mim e eu tenho um jogo a menos. Digamos que eu possa empatar hoje e empate esse jogo. Eu vou ter 7 pontos de vantagem. Tá ótimo. É isso aí. Nessa altura, tem que saber administrar. Mas eu perco 2, o Flamengo pode reduzir. Tudo bem. O Flamengo não me enfrenta mais. Ele não tem um confronto direto. O Palmeiras, eu estou queimando aqui o confronto direto. Tem o perigo do Bragantino. Mas, assim, é um jogo em que, lógico, o Botafogo vai buscar uma vitória. Mas vamos imaginar que o jogo está difícil, que está caminhando para o empate. Abraço o empate. Eu, se eu sou Botafogo, eu não me lançaria loucamente em busca de um gol para vencer. Tem que administrar. Eu vou pensar, cara, o empate não é tão ruim. O torcedor vai ter que entender isso. E a estratégia, eu vou esperar o Palmeiras. Eu não vou para cima do Palmeiras. Se eu sou Botafogo, eu não vou. Eles é que tem que vencer o jogo. Eles estão atrás de mim 6 pontos. Isso aí. Eu tenho um jogo a menos, então o Palmeiras tem que me atacar. Eu, se eu sou o Lúcio Flávio, eu faço isso. Eu monto um time para esperar o Palmeiras. E ver o que acontece. Até porque o Palmeiras joga pior assim, né, mano? Detalhe, o Palmeiras é um Flamengo e Bragantino se matar. Exatamente. E o detalhe, o Flamengo pega o Fortaleza lá no Ceará no final de semana. O Santos na quarta em Brasília e o Fortaleza no final de semana. Então o Flamengo pode perder pontos também nessa semana. Agora, o Palmeiras é um time adaptado ao gramado sintético, porque também joga em um deles, embora seja diferente um do outro. Está mais próximo, né, de uma adaptação do que qualquer adversário que joga em grama natural. O empate pode ser interessante. Então tem que ter estratégia. Agora, o Cuba Vampeta falou importante. A torcida é ansiosa, desesperada. Vamos imaginar que o jogo está aquele jogo amarrado, 0-0, o Palmeiras não vem, o Botafogo não vem, o cara começa, vambora! A recua pro goleiro vai. Gente... Tem 4 jogos que não ganham em geral. Esse jogo é um jogo para ter muita cabeça no lugar. Você acha que o Botafogo não tem que ir pra cima no Nilson Santos? Eu acho que não. Porque também é um jogo pra cravar, né? Até pela fase. Ele precisa de 9 pontos. Até pela fase. Ele precisa de 9 pontos. Claro que se ganhar 3 jogos seguidos, é ótimo. Mas se ele conseguir 9 pontos, ele está numa situação confortável aí. Como falou o Vanderlei, o empate segura o Palmeiras. Mantém a mesma distância. Ele não se aproxima. E aí você tem que considerar também a fase. A fase é ruim, time jogando mal, insegurança, pressionado. Não é um jogo, acho eu, para você se lançar. Pensando no estilo dos times, tá?
O Botafogo não sabe jogar assim, tem dificuldade. E o Palmeiras também não gosta. O Palmeiras gosta de jogar fora de casa. Vem para cima de mim que é isso que eu gosto. Eu vou ter velocidade, eu vou jogar as costas da sua última linha de defesa e eu vou te espetar. E o Palmeiras vai com esse intuito, eu imagino. Então acho que é um jogo para ter muita estratégia. O Palmeiras não tem opção. Se o jogo ficar amarrado no 0-0, ele vai ter que se mandar para o ataque. Ele vai ter que pressionar a saída de bola do Botafogo. Ele pode até ter uma estratégia inicial mais cautelosa. Mas se entrar numa fase de reta final do jogo e está empatado, está um 0-0, está 1-1, o Palmeiras tem que ganhar. Agora, o Botafogo pode empatar, essa é a questão. Empate não é ruim para um. Ah, não, mas o ideal é sempre vencer. Mas a fase é ruim. Gente, a diferença... Será que os 30 mil, Maurício, isso que eu estou percebendo do Botafogo?